Eu sou a Alicia, né? O meu orientador é o Luiz Guilherme Pipe e a co-orientadora é a Verônica Donoso. A minha dissertação ela tem como título Catálogo da Paisagem Permacultural do Rio Grande do Sul. A apresentação, então, o delineamento da apresentação, ela consiste na apresentação da introdução, dos objetivos, a justificativa, as questões da pesquisa, uma breve passada pela revisão teórica, as metodologias e métodos que foram usados para a captação e análise dos dados, os resultados desses dados captados e as considerações finais. Então, a realização do estudo, ele se deu no Rio Grande do Sul pela minha familiaridade, né, com o estado, por ser gaúcha, e pela facilidade de acesso do local para estudo, e pelo histórico, porque a permacultura é bastante presente no estado, tendo em vista que o primeiro curso foi realizado aqui nos anos 90 pelo próprio criador, Bill Mollison, o australiano, né? Então, ela é considerada uma ciência holística de cunho socioambiental, com éticas e princípios de planejamento baseado na observação e interação benéfica com a natureza. O objetivo geral, então, é elaborar um catálogo da paisagem permacultural gaúcha, em seu contexto geral e em contextos específicos, e para se chegar nesse objetivo geral, foram traçados 4 objetivos específicos, que são investigar os principais conceitos, éticas e técnicas da permacultura e a relação dessa com a paisagem, espacializar as unidades de permacultura do Rio Grande do Sul, caracterizar essa paisagem permacultural baseada na flor da permacultura e analisar como a permacultura é aplicada em 2 estudos de caso, que é o Instituto Arca Verde e o TEAR Permacultura. A justificativa se dá, então, pelo entendimento que a interação humana com a natureza ela modifica a paisagem constantemente e que o desenvolvimento econômico e o aumento populacional eles rompem consideravelmente com ecossistemas e com processos ecológicos e geram também a desigualdade social. E por meio disso, então, surge nos anos 80 o conceito de sustentabilidade pela ONU, e Holmgren faz essa análise, então, que a falta da definição razoável da sustentabilidade deixou o conceito aberto para apropriação de manipuladores de opinião das grandes corporações, e diversas áreas se apropriam desse conceito como marketing, né? Então, a permacultura ela vem trazendo o social, ambiental e econômico, que são os âmbitos que a sustentabilidade abraça, mas também analisa outras dimensões de igual importância, e trazendo esse planejamento, então, de forma sistêmica. Além disso, também a disseminação do tema, a fácil acesso e adaptação da permacultura em diferentes cenários. Foram poucos estudos realizados na pós-graduação da arquitetura do Brasil, o que se gera uma lacuna de conhecimento. Esse diagnóstico foi feito por meio de uma pesquisa sistemática que diagnosticou apenas 6 estudos no Brasil, dentro da pós-graduação de arquitetura. Então, esse estudo vem como forma de preencher essa lacuna, né? Além disso, além da contribuição no âmbito acadêmico, também visa contribuir para a sociedade e para fortalecer a rede permacultural gaúcha por meio desse catálogo. As questões de pesquisa é como criar e espacializar esse catálogo de forma a auxiliar essas informações para a sociedade, permacultores e para os grupos participantes da pesquisa. Quais são os aspectos que devem ser valorados na construção desse catálogo e quais são as soluções de permacultura utilizadas nos estudos de caso. A revisão da literatura, ela percorre pela relação humana com o ecossistema no decorrer da história socioespacial, a paisagem com as cartas e catálogos da paisagem, a permacultura trazendo seu histórico no Brasil, suas éticas e princípios, a flor, as zonas e a permacultura urbana. Então, a relação humana com o ecossistema, ela se dá, se analisou, né, então, esses 4 marcos, né, no decorrer da história, sendo os 3 primeiros de rompimento, né, a primeira revolução agrícola com o início das cidades e sedentarismo, após a revolução industrial com o aumento do consumo energético, a complexidade das cidades, a degradação ambiental, a revolução verde com missões científicas, em que o Brasil se encontrava numa ditadura e foi um espaço em que essas missões foram executadas, trazendo, então, consumo de insumos agrícolas, aditivos químicos, né, e a mecanização do campo. E as contestações, então, surgem também no século XX,
contra esses rompimentos, né? Então, com movimentos sociais e luta por direito, moradia, enfim, o surgimento do desenvolvimento sustentável e novas legislações, a permacultura na Austrália, a agroecologia no Brasil e o planejamento ecológico da paisagem. A paisagem, então, ela é um tema complexo e de múltiplas definições, e Holmgren, que é o co-criador do conceito, ele traz que ela é o livro-texto e que a diversidade da natureza fornece um material para que um designer possa manejar sistemas de suporte humano e que a observação dessa deve extrapolar a visão e utilizar de outros sentidos, e que essa leitura da paisagem é uma habilidade muito importante que um designer deve ter para desenvolver e compreender realmente o espaço de intervenção. Foram utilizadas cartas e catálogos da paisagem como referência, né? Então, as cartas, elas são declaração de princípios éticos para salvaguardar a paisagem e foi utilizada a Carta Brasileira da Paisagem e a Carta da Paisagem das Américas. E os catálogos, que são ferramentas que permitem conhecer a paisagem e os valores que ela tem, né? Então, os utilizados foram o Catálogo da Paisagem de Catalunha e o Catálogo da Paisagem do Parque Sarmiento de Córdoba. A permacultura, então, inicialmente, ela surgiu como uma agricultura permanente na Austrália, nos anos 70, desenvolvida pelo Bill Mollison e Holmgren, e posteriormente foi tendo uma evolução conceitual, trazendo sistemas não apenas sustentáveis, mas resilientes, e que pode ser aplicado em distintos cenários para participação consciente e geração dessas soluções. No Brasil, a permacultura, ela foi feita essa periodização por Ferreira Neto, no mestrado dele, e nos anos 70 e 80, então, ocorrem os novos movimentos sociais, no início dessas novas legislações ambientais, né? De 92 a 95, então, ocorre o primeiro curso de permacultura em Porto Alegre, feita pelo Bill Mollison, criador do conceito, e os primeiros institutos. De 95 a 2007, então, se consolida, se tem esforços para consolidar a permacultura, e surgem novos institutos, revistas e redes. E de 2008 até os dias atuais, se tem esse questionamento da elitização da permacultura e se tem o esforço para que a permacultura se torne popular. A flor da permacultura, ela foi utilizada para a geração dos métodos de análise e captação dos dados, e ela tem esses 7 domínios, que é o espaço construído, ferramentas e tecnologias, cultura e educação, a saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra e governança e o manejo da terra. A permacultura, os criadores, então, trazem que tem éticas e princípios, são as 3 éticas de cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro, e a partir disso, o Holmgren, o criador, criou esses 12 princípios que percorrem dentro dessas éticas, né, princípios de planejamento. As zonas da permacultura, elas são propostas de design que são realizadas de acordo com cada local, com os condicionantes de cada local, mas, no geral, a zona 0 é a edificação e a própria pessoa, e a zona 5 é essa área de observação, a área de preservação, por exemplo. E as zonas, elas vão se afastando da zona 0, conforme a demanda de gasto de energia, né? Então, a zona 1 é o que se acessa mais cotidianamente. A permacultura urbana, ela é um tema ainda pouco discutido e a permacultura ainda pouco implementada no setor urbano, e o cotidiano hostil, ele possibilita essa inserção da permacultura, né? Existe essa dicotomia entre a zona urbana, que é uma zona de consumo, e a zona rural, que é de abastecimento, e se tem esse distanciamento dos processos produtivos. Então, no planejamento urbano é possível trazer esse zoneamento permacultural, em que aproxima a zona urbana do rural, e também com outras soluções, como infraestrutura verde, hortas comunitárias, plantio em canteiros, materiais naturais na construção civil, e isso pode se refletir na qualidade de vida da zona urbana. Aqui é o diagrama geral que foi criado, demonstrando a permacultura como essa ciência multidisciplinar, né, que pode ser estudada em diversas áreas, mas as áreas que foram estudadas aqui foi mais voltada para o ambiente e sociedade do planejamento da paisagem,
e foi utilizada da flor da permacultura, então, e seus domínios para gerar essa análise. É uma pesquisa exploratória e descritiva, que foi feita por meio de pesquisa bibliográfica e estudos de caso, qual e quantitativa para uma análise aprofundada dos dados, é aplicada pela geração da ferramenta do catálogo, que foi feito por meio de questionário online. Foi realizada uma pesquisa sistemática e análise bibliométrica, uma pesquisa bibliográfica e documental com entrevistas com permacultores, tendo em vista que a permacultura é um tema muito prático e se necessita, então, desse entendimento mais empírico, né? E os estudos de caso foram realizados com entrevistas, questionários e estudos de campo. Aqui começam, então, os resultados com o catálogo da paisagem permacultural. Foram diagnosticadas 19 unidades de permacultura no Rio Grande do Sul, sendo 10 delas localizadas na região metropolitana de Porto Alegre. Mas para o estudo aceitaram participar e conseguiu-se contato com 13 delas, e que está grifado são os 2 locais dos estudos de caso. Primeiramente, se tem esses dados gerais das unidades, que passa pela localização, espacialidade, o bioma, área, os áreas permanentes, temporários e as datas. E um diagnóstico geral, então, se percebe que existem 2 unidades urbanas, uma unidade rural-urbana e 10 rurais. E aí se percebe, então, que a permacultura urbana realmente ela é deficiente, né? Corroborando com a justificativa. E se percebe o aumento dos neo-rurais, aumento do turismo e aproximação do rural. Existe o bioma Mata Atlântica, na maioria, né? A variação da área entre 1.050 até 110 mil metros quadrados. Os usuários variam de acordo com a funcionalidade de cada local. Apenas 2 dos grupos foram fundados na primeira década do século XXI, então percebe-se que tem um crescimento da disseminação da permacultura nos últimos anos, né? Ações coletivas e projetos surgem nos últimos anos, e um deles, aqui que eu vou falar, então, é o coletivo Viracer, que foi criado por um dos entrevistados, que é o Douglas. Eles realizam bioconstrução e planejamento de sítios, e foi criado dentro de um festival de música no Rio Grande do Sul, e eles faziam oficinas, mas se teve a ideia, então, de extrapolar e fazer essas imersões para se ter um conhecimento mais a fundo. Esse ano, aliás, no ano passado, foi realizado no Respiro das Flores, que foi uma das unidades aqui que participou da pesquisa, né? Esse é o laboratório de agroecologia da Faculdade de Santo Ângelo, que se pode perceber esse design de permacultura com a captação das águas pluviais, a bioconstrução, trazendo a arte com as esculturas, e se percebe que é um design esteticamente agradável, né, e é produtivo. O histórico e objetivos, eles foram espacializados nessas 2 pranchas, e a análise é que cada grupo possui um histórico e objetivo que são diferentes, mas eles se aproximam muito pela aplicação dos preceitos da permacultura. Verificou-se a intensificação do turismo rural pedagógico, a recuperação de áreas que estavam degradadas, o aumento da biodiversidade, também o ensinamento sobre a utilização de materiais em oficinas de bioconstrução, cuidado com saúde, bem-estar e cultura e educação, que também pertencem à flor da permacultura, e o objetivo de fortalecer as redes permaculturais e agroecológicas foi bastante forte. A permacultura nas unidades foi especializada nessas 3 pranchas, e o diagnóstico geral é que a existência de um projeto de design de permacultura que existe em 8 unidades, e 4 afirmam que apenas há práticas permaculturais, e uma unidade afirma que existiu um projeto, mas se transformou ao longo do tempo. E a utilização das zonas da permacultura, 12 utilizam das zonas. E o que se pode perceber aqui, então, é que apenas 8 unidades têm projeto, mas 12 utilizam dezoneamento. Então, se percebe que ainda é bem empírico, né? E que esse zoneamento é feito na prática mesmo, né? Aqui eu trouxe os benefícios e os impactos da permacultura. Eu não vou citar todos esses, mas só para se ter uma ideia, que eles, em quantidade, eles são bem maiores, né, do que nos impactos negativos, que foram bem
poucos, assim. E em relação à transformação da paisagem, muitos afirmaram que o ambiente tem ficado mais moderno, bonito, harmônico, coerente, com uma evolução da paisagem do entorno, com benefícios ambientais e aparecimento de nascentes e aumento da biodiversidade. E uma das unidades pontua que a permacultura em larga escala ela é ineficiente ainda no estado e que há necessidade da criação e fortalecimento de rede e criação de políticas públicas. Então, esse estudo ele dá essa possibilidade de fortalecer essa rede, né, trazendo essas informações. A importância da flor da permacultura, ela foi disposta nessas 5 pranchas, e gerou-se esses gráficos, e que no geral pode-se perceber que eles, na maioria, são extremamente importantes, e apenas no saúde e bem-estar espiritual, menos de 50% pontuou como extremamente importante, e no posse da terra e governança, que apenas uma unidade pontuou como pouco importante. Aqui eu trouxe, então, também, eu não vou citar todas essas soluções, né, mas só para demonstrar que o catálogo já traz essas informações, então, para quem quiser acessar, para aplicar a permacultura na sua unidade ou iniciar, já tem diversas soluções que podem ser aplicadas, né? E ela percorre, então, todos os âmbitos da flor da permacultura. Manejo da terra, espaço construído, ferramentas e tecnologias nesse slide. Cultura, educação, saúde e bem-estar espiritual também com diversas soluções. Economia, finanças e posse da terra e governança também. Foi perguntado para essas unidades quais unidades do Rio Grande do Sul que eles conhecem, né? E foram relatados 19 unidades, e dentre elas 8 apenas foram diagnosticadas para essa pesquisa, e com isso se percebe que há um desconhecimento das unidades entre si, o que fortalece essa ideia de que não existe uma rede permacultural consolidada no estado, né? Então, mais uma vez, então, esse trabalho traz com a possibilidade de que se conheçam entre si, né? O estudo de caso do Instituto Arca Verde, ele é localizado no município de São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra. Foi realizada a entrevista pela plataforma Google Meet em setembro, em que o entrevistado afirmou que o objetivo do local é aplicar a permacultura por meio da interação com o ambiente, com a cidade, e criar a rede e estabelecer essas práticas sustentáveis. Possui uma área de 25 hectares, 11 moradores e um deles é criança. A data da fundação foi de 2006. Os impactos positivos é a criação de práticas que ensinam as pessoas a serem mais sustentáveis, reduzindo o impacto sobre a terra. E os negativos se referem à falta de rede de permacultura consolidada e a dificuldade de geração de renda. A transformação da paisagem foi relatado que o Instituto é uma salvação em meio a uma monocultura. A próxima etapa da pesquisa, então, ela também foi baseada na flor da permacultura e trazendo todas essas soluções e perguntando sobre isso, né? No manejo da terra e da natureza, foi relatado que o local não estava muito degradado, mas não existia vegetação rasteira porque havia compactação no solo pelo uso do gado, e hoje já está regenerado. Existia um projeto de design, mas ele foi se adaptando conforme necessidades. A área de preservação estava um pouco degradada, não, já está restabelecida agora. Existem 3 nascentes e alguns córregos. A captação da água ocorre por meio de uma roda d'água desses córregos, e também existe uma cisterna de captação de águas pluviais. A produção local orgânica é certificada, mas atualmente é para consumo próprio. No espaço construído existem as edificações, então, de materiais naturais locais com diferentes tipologias de bioconstrução, como pau-a-pique, cobre, córdio e outros. Antes das edificações serem construídas, elas passam por um conselho permacultural que verifica essa obra ser construída, e um dos quesitos é que se tenha ventilação e iluminação natural. Existem 16 edificações no local e houve construção coletiva, e existem infraestruturas para recepção de visitantes e para o tratamento dos efluentes, a bacia de evapotranspiração para as edificações que já eram existentes e utilizam de vaso sanitário com descarga convencional, e o banheiro seco nas edificações novas.
ferramentas e tecnologias em relação aos resíduos, a triagem e conferência desses resíduos, e o que não é reciclado é utilizado para compor esses ecotijolos. Parte da distribuição da energia ocorre de forma convencional, mas tem uma usina fotovoltaica que é realizada por um morador local. Existem construções passivas e utilização de ferramentas manuais. Em relação à cultura e educação, a valorização ocorre pelos moradores e também artistas que visitam o local. Também há um projeto de escola, um projeto educacional, e são feitos distintos ensinamentos. E o forte do Instituto são, então, essas atividades, né? No saúde e bem-estar espiritual, a utilização de medicinas alternativas, porque pessoas vão lá fazer essas práticas, e a relação saudável é prezada para que se entre em consonância com o que se acredita viver de forma natural no local. Em relação às economias e finanças, a fonte de renda do local ocorre por meio dessas oficinas e cursos. Quando há produção, a venda do excedente, há o pagamento de um valor para quem trabalha fora. Existe um caixa coletivo e tudo é comprado coletivamente, e a moeda local se chama verdinha, que ela vale por R$1. Existe também um banco, que é chamado de Ecobanco, e tem uma reserva que segura a moeda verdinha, né? O trabalho ocorre por hora e as taxas do Instituto podem ser pagas com esse trabalho, e a renda é distribuída igualmente, não tem distinção entre trabalho. Por exemplo, quem limpa banheiro recebe o mesmo de quem projeta as edificações. A posse da terra e governança é formalizado enquanto instituição, existe um estatuto e CNPJ, a hierarquia é horizontal e as tomadas de decisões são coletivas. Utiliza-se de ferramentas como o Dragon Dreaming para tomada de decisão, e as falhas no design são vistas como importantes para tomadas de decisões, e elas são cíclicas, assim como as crises, que agora foi bem pontuado que na pandemia o local ficou bastante em crise, mas tem conseguido segurar as pontas, né? Atua em rede com outros projetos e comunidades indígenas e faz parte da Ecovida. Aqui, então, foi criada essa prancha para a espacialização da unidade, dos elementos compositivos da paisagem da unidade, e esse zoneamento, ele não foi, eu não tive acesso a ele pelos moradores, né, mas eu criei ele a partir da conversa com os guias, com o guia e com o entrevistado, e se percebe, então, que a zona 0 são as edificações, aqui mais em branquinho, a zona 1 no entorno próximo, a zona 2 essa horta agroecológica, a zona 3 as agroflorestas, e a zona 4 é a floresta de pinos, que surgiu espontaneamente, porque no entorno existe muita monocultura de pinos, e a zona 5 é essa grande área de preservação. Aqui pode-se perceber, então, essa grande área de preservação, que são feitas trilhas e, enfim, ensinamentos e tudo mais. A zona 4, que é a zona de pinos, então pode-se ver aqui os cursos que são feitos, e esse pino está sendo substituído com o decorrer do tempo para se tornar um ambiente mais biodiverso, e a utilização dessa madeira para lenha. Aqui tem o labirinto e o temascal, que eles são localizados nessa área de pinos, e eles são para práticas religiosas e para práticas de medicinas alternativas. A agrofloresta na zona 3, ela existe há 16 anos, já é bem consolidada, e é uma área de estudo, um laboratório que eles chamam, porque eles vão inserindo espécies e consorciando espécies, e vão vendo o que dá certo, o que não dá certo, e passam, então, para outras pessoas nesses cursos que são ministrados e já realizam o manejo do local. A horta agroecológica, ela está localizada próxima da cozinha coletiva usada pelos moradores. A marcenaria e a ferramentaria, elas são estruturas de bambu com lona reciclada, e existe uma cisterna de captação de águas pluviais que fica próxima à cozinha coletiva também. Aqui pode-se ver também um yurt, que é a tenda de vivências multifuncional. O banheiro seco, na zona 2, que é utilizado também por esses visitantes. Ele é feito de bioconstrução, possui telhado verde e captação das águas pluviais para higienização. A fogueira
na Zona 2, também utilizada bastante nessas vivências e celebrações. A composteira maior, que está localizada na próxima à cozinha coletiva. Tem o refeitório, utilizado pelas pessoas quando vão fazer essas vivências, né? Aqui é a cozinha coletiva, que se tem, onde eles fazem as reuniões para tomada de decisão do local, e do lado aqui tem é onde se tem os aparatos para o trabalho, né? Aqui são imagens do alojamento, e aqui são as imagens das edificações. Existiam edificações lá já no local que foram adaptadas com bioconstrução, e para melhorar esse conforto ambiental, e também foram implementadas bioconstruções, né, que se pode ver que foram autoconstruídas coletivamente, e aqui são os tanques de evapotranspiração, que é a maneira que eles fazem o tratamento dos efluentes das casas que já eram instaladas. O questionário ele foi aplicado apenas ao guia lá, os moradores não estavam no local ou não tinham disponibilidade. E, no geral, então, é um homem de 44 anos, que é biólogo e permacultor, que conheceu a permacultura na universidade mais efetivamente após a visita ao Arca Verde. A descrição da permacultura em palavras que é um convívio harmônico com a natureza e seus elementos, e é uma filosofia de vida. Todas as pétalas foram marcadas como muito importante, somente ferramentas e tecnologias foi apontada como apenas importante devido a não se ter uma usina fotovoltaica comunitária. Referente às melhorias, foram indicadas necessárias adequações e inserção de infraestruturas comunitárias. A transformação do local foi grande, mas lenta devido ao clima, e os aspectos negativos é que a questão climática, por ser muito frio e longe da zona urbana. A inserção da permacultura local foi bastante importante. No TEAR Permacultura, é localizado na zona rural do município de Vacaria, em Campos de Cima da Serra. E a entrevista com o idealizador do local foi realizada no ano de 2021, no teste piloto, que ele afirmou que o objetivo é realizar um espaço de ensino e obter uma produção vegetal consolidada por meio de agroflorestas. Possui uma área de 13 hectares, a fundação é de 2017, e o morador local, no caso, o entrevistado, ele conheceu a permacultura e o pai dele cedeu um espaço para ele implementar a permacultura e se tornou o TEAR Permacultura. O alcance é regional e internacional. Os pontos positivos é que o ambiente se torna mais biodiverso, porque eles estão saindo dessa monocultura e entrando num policultivo. E os impactos negativos é o enfrentamento de paradigmas com a família. E a segunda parte da entrevista, então, é a flor da permacultura, que ele afirma que o local não estava totalmente degradado, que apesar do monocultivo se tinha um cuidado com o solo. Tem o projeto de permacultura, o zoneamento, que foi realizado por 2 arquitetos moradores do local, e foram utilizadas imagens georreferenciadas e outras ferramentas para geração de projeto. Ele afirma que não há área de preservação dentro do local, mas que estão sendo plantadas espécies nativas nas agroflorestas, então se está criando uma área de preservação, né? Não há córregos dentro dos 3 hectares, e na área pertencente ao pai há um açude que disponibiliza água por meio da roda d'água. Tem certificação orgânica pela Ecovida também. Os espaços construídos, as edificações com uso de materiais naturais locais, com diferentes tipologias de bioconstrução também. As edificações foram pensadas nas demandas e na eficiência visual e energética. São 3 edificações construídas de forma coletiva e não existem águas negras ao banheiro seco e valas de infiltração para as águas cinzas. Em relação às ferramentas e tecnologias, os resíduos são compostados no local e os recicláveis são mandados para cooperativas. A geração de energia no local é totalmente de rede convencional. Em relação à cultura e educação, há ofertas pedagógicas, cursos, oficinas, mas com a pandemia isso deu uma caída, mas eles já retornaram. Há o programa de aprendiz e às vezes eles fazem fogueira e violão, mas não é uma prática constante lá. Ele até afirmou que é uma das falhas. Saúde e bem-estar espiritual, utiliza-se de medicina alternativa por meio de chás e medicamentos que são captados na zona 1, que são os jardins no entorno ali das edificações, e não há o hábito de práticas do corpo e da mente.
Economia e finanças. A fonte de renda é por meio de cursos e venda da produção. Ainda não se tem uma autonomia econômica, não existe moeda local, mas tem trocas com produtores da Ecocampus. E ela é, de certa forma, apoiada pela comunidade ainda por ser uma cidade bastante conservadora. A posse da terra e da governança, como já foi falado, ainda não é do grupo, é do pai de um dos moradores. Não é formalizado em constituição, não possui estrutura jurídica, não há estatuto. Eles vivem uma sociocracia também com tomadas de decisões coletivas. E eles falaram que não ocorreu falhas no design, mas as falhas cotidianas que são de fácil resolução. E as crises são relacionadas à recepção de algumas pessoas que não entendem o conceito, né? Não há interação com o entorno devido ao conservadorismo da cidade, mas pode ser uma falha de comunicação do grupo, ele afirmou. Aqui, então, se pode perceber o design que foi feito pelos moradores. A partir da cozinha coletiva se tem essas pétalas onde são distribuídas as edificações e os jardins da Zona 1. O zoneamento, então, é que a Zona 0 são as 3 edificações, a Zona 1, esse jardim do entorno, a Zona 2 é essa horta agroecológica próximo da cozinha, um pomar que também é consorciado com outras espécies e uma horta agroflorestal. A Zona 3 é a agrofloresta, a Zona 4 é a zona de açude de pouco manejo, a Zona 5 é a área de preservação permanente. Aqui se tem um conflito, pois o entrevistado ele afirmou que não existia área de preservação e nem a água, que o açude era da terra do pai dele, mas no design disponibilizado pelos arquitetos, então se foi incorporado e eles utilizam dessa área, então optei por trazer as 5 zonas, né. A área de preservação, então, ela está localizada próxima ao lago aqui. Aqui são as agroflorestas que compõem a Zona 3, e elas, aqui pode-se perceber, quando ela estava pouco consolidada e aqui já mais consolidada, nessa imagem de cima, pode-se perceber essa primeira aplicação da agrofloresta e agora novas aplicações. E aqui é a parreira, que é consorciada com hortaliças e o que eles produzem, então chimias, suco, enfim, para venda de cestas. A horta agroflorestal, mais próxima às edificações, que precisa de um manejo mais cotidiano, né? A horta agroflorestal próxima à cozinha também, que é um acesso cotidiano. E aqui são os jardins da Zona 1. Na Zona 1, onde eles captam ervas e, enfim, punk e outras. A Zona 0, então, a edificação, o alojamento. A cozinha arte, que é onde ocorrem as reuniões e oficinas. O banheiro seco, a compostagem do banheiro seco ao lado e a estufa de mudas. O questionário ele foi disposto nessas 2 pranchas e existem 4 moradores, 2 homens e 2 mulheres, 2 deles são arquitetos, outro é engenheiro agrônomo e outro é costureira, além de permacultores. 2 deles tiveram um contato dentro da universidade, 2 deles em cursos e vivências, então tem essa possibilidade de aproximação da universidade com esses locais. A descrição da permacultura é cuidado da terra e das pessoas, que são 2 das éticas da permacultura, né? E a descrição da unidade é ecológica e sustentável e provoca sentimentos bons e harmônicos. A maior importância das pétalas da permacultura foi no manejo da terra e espaço construído, e as zonas mais importantes foram edificações e as agroflorestas, Zona 0 e a Zona 3, então, corroborando essas informações da pétala e das zonas, né. Pretende-se a criação de local para atividades artísticas, para, então, aumentar essa prática cultural, que é bem pouca no local, e a geração de energia não é feita no local. Aspectos positivos é que houve um aumento da biodiversidade e a interação entre as pessoas e práticas relacionadas à permacultura. Os aspectos negativos também é o clima. Foi citado o clima por ser muito frio e aí falta mão de obra e também o distanciamento que ocorre com o entorno. E aprimorar as atividades já executadas e melhorar aspectos sociais e energéticos é o que se pretende para o local. E a transformação da paisagem é que se teve um aumento da biodiversidade e beleza na transformação do local que era de monocultura. Aí, então, se fez análise e valoração dos estudos de caso, comparando essas informações que foram diagnosticadas no estudo de campo, nos questionários e na entrevista, e foi, então, baseado para análise de Diório,
com valores de 0 a 3, sendo 0 não aborda e não aplica, e 3 aborda e aplica integralmente. Gerou-se, então, esses critérios de análise baseado nos métodos de captação de informação, e foi gerado, então, esses gráficos radares para os locais, para o comparativo dos locais. Pode-se perceber que o tempo de existência de cada local e o tamanho influencia muito nessas informações, né? O TEAR, ele tem um planejamento e foi possível consultar o zoneamento proposto. O Arca Verde, o zoneamento foi captado por meio de diálogo, então se tem um valor menor. Em ambos teve recuperação ambiental, tem forte produção ecológica. O TEAR Permacultura ainda não possui infraestruturas de baixo impacto ambiental, como, por exemplo, o cisterna de captação de água. Os gráficos ambos possuem preenchimento próximo, né, que se pode perceber que é bastante aplicado no local. No espaço construído da mesma forma, os gráficos eles são bastante preenchidos, tem bastante forte aplicação de bioconstrução, foi prevista arquitetura bioclimática, construção comunitária, e o que difere entre os locais apenas é o critério de infraestrutura de baixo impacto ambiental, como foi dito no outro domínio, que não tem captação de águas pluviais. Esse domínio apresenta uma valoração próxima entre os locais. Ferramentas e tecnologias, então, ambos os grupos têm essa separação e compostagem do rejeito, mas no Arca Verde se tem um cuidado maior e se produz tijolos ecológicos, né? Então se tem uma produção a partir desses resíduos. A captação de energia ainda não é eficiente em ambos, mas na Arca, ainda que particular, se tem uma usina fotovoltaica. No TEAR, toda a energia ela vem da rede convencional e o Arca Verde ainda citou diversas ferramentas manuais e alternativas para a vivência no local. Na cultura e educação, pode-se perceber uns gráficos bem diferentes entre si, mostrando que o Arca Verde ele tem esse carro forte na área cultural mesmo, de oficinas, e o TEAR Permacultura ainda não tem esse forte, né? Existe um planejamento educacional e área de vivências no Arca Verde, e as conexões e celebrações, eles são bem fortes, né? Saúde e bem-estar espiritual da mesma forma, no Arca Verde existe aplicação de Temazcal, yoga e outras práticas de medicina, espargiria para destilação de óleos, e no Arca Verde ainda, no TEAR Permacultura ainda não, mas ambos utilizam de medicinas alternativas que provêm do local, como do plantio, né? Em relação à economia e finanças e pós-estratégia e governança, os aspectos refletem muito a diferença de tempo de existência entre as unidades, como foi citado anteriormente, e o Arca Verde possui estrutura legal, possui estatuto, moeda, um ecobanco, é formalizado enquanto associação, né? Usa de ferramentas de partilha de conhecimento, e o TEAR Permacultura ainda não atinge tais critérios, né? Ambos têm a gestão justa dos bens e gestão coletiva do local, uma sociocracia. Também contribuem para o desenvolvimento local e participam de cooperativas. E nesses domínios, como se tem já mais consolidado o Arca Verde, os gráficos eles foram mais preenchidos. Considerações finais, então, é que a quebra de paradigmas e a adoção de novas posturas frente ao cenário de desenvolvimento econômico via degradação ambiental e desigualdades sociais são imprescindíveis, e a permacultura ela surge, então, como uma solução para aplicação nesses cenários que podem ser resilientes. Se observou a necessidade do entendimento do conceito por parte de pesquisadores e profissionais arquitetos e urbanistas para a disseminação no meio acadêmico e para a sociedade, e reavaliando objetivos, então, que investigar os principais conceitos e éticas foi feito por meio da pesquisa bibliográfica e entrevista com permacultores, se mostrou muito importante o conhecimento do tema e também se observou a amplitude do tema. A espacialização das unidades de permacultura foi feita por meio de bibliografia e redes sociais, e foram mapeadas 19 unidades de permacultura, ainda que existam bem mais, né, como foi diagnosticado no mapa reverso. A caracterização da paisagem permacultural gaúcha, se observou o predomínio de unidades rurais, o aumento do turismo neorrural e a deficiência e necessidade de inserção no meio urbano.
Também se percebeu as peculiaridades físicas e a importância das pétalas da flor da permacultura em cada local, e que corrobora para o entendimento de que a permacultura é implantada de forma holística, ainda que diferente em cada local, ela tem suas semelhanças. O mapeamento reverso constatou mais 12 unidades de permacultura, o que corrobora para o entendimento que há um desconhecimento entre as unidades, e necessita desse fortalecimento da rede permacultural gaúcha. Os estudos de caso, então, eles vêm com a entrevista e o questionário a viagem de campo, e foi possível, então, fazer a transcrição e análise, inserir no catálogo e caracterizar fisicamente os locais, mas algumas informações não foram totalmente captadas, teve dificuldade de entendimento de algumas perguntas, e também a limitação do número de respondentes no caso do Arca Verde, né, que apenas um respondeu o questionário. Em relação à caracterização, se percebe que foi um curto período de visitação e que, para um estudo mais aprofundado, tem essa necessidade de vivenciar o cotidiano desses locais e também participar de cursos e oficinas que são disponibilizados. E a valoração desses critérios ali, no comparativo entre os estudos de caso, se pode perceber as semelhanças, os pontos fortes e fracos de cada um, ainda que se tenha essa diferença de existência, né? As dificuldades da pesquisa foi inicialmente a Covid-19, a dificuldade de comunicação em relação às questões burocráticas com as unidades de permacultura participante. A questão do CEP foi bem difícil, porque eram muitas unidades para se ter a aprovação, né? Então, ter o consentimento. As limitações relativas aos recursos financeiros e tempo também, porque se delimitou, então, a 2 estudos de caso. E estabelecer um contato com determinados grupos foi muito difícil, e alguns que são muito importantes para esse catálogo, como o Instituto de Permacultura do Pampa, o IPEP, que é Rama Permacultura, não se conseguiu ter esse contato com eles. E é necessário para se ter um resultado mais amplo e aprofundado, né? As sugestões da pesquisa, então, é ampliar a pesquisa com equipes multidisciplinares de cada pétala, porque é muito amplo, e a nossa área da arquitetura, ela concentra mais ali no espaço construído, né, e no design em si, mas seria muito interessante de reunir essas equipes multidisciplinares para trabalhar junto, aplicar os métodos às demais unidades levantadas na pesquisa, realizar uma análise mais aprofundada dos aspectos contidos no catálogo da paisagem geral, utilizar esses métodos do estudo de caso para todas as unidades levantadas de maneira mais efetiva, realizar a análise e valoração dos critérios comparativo para todos os grupos e inserir ações e projetos também, não apenas as unidades de permacultura, mas esses espaços que se aplica a permacultura, né? Inserir e enfatizar a prática de permacultura urbana no catálogo como forma de incentivar a aplicação da permacultura no ambiente urbano, que é deficiente, e a replicação dos métodos aplicados para demais unidades de permacultura do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, consolidando esse catálogo da paisagem mais completo e informativo e fortalecendo essa rede que ainda é bastante desconexa. E é isso, aqui são as referências que foram utilizadas para essa apresentação. E muito obrigada pela atenção de todos.